Olá, hoje eu quero falar com você sobre a sensibilidade sensorial no autista. O que que acontece? Nós autistas temos uma sensibilidade a cheiro, a barulho, a textura, e o que eu quero que fique claro para você é que tem coisas que a gente consegue treinar, mas não é sacanagem da pessoa, não é má vontade. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu vou comer alguma coisa quente, se eu tenho consciência de que ela tá quente e eu não tô com muita fome, né? Eu consigo ir assoprando, né? Tô pensando no café, porque eu já fiz assim. Eu assopro antes e vou bebendo devagarzinho e consigo beber o café e não me queimar. Contudo, se eu tiver com muita fome, eu vou comer rápido e vou me queimar. E na hora que eu me queimo, eu não sinto que eu tô me queimando. Eu só vou sentir a boca queimada depois. Por que que eu tô te falando isso? Porque eu já vi mãe falar: ah, deixa ele se queimar que ele aprende. A criança autista não vai aprender, né? Quer dizer, não é que ela não vai aprender, mas ela não vai conseguir fazer diferente, né? Então é justamente isso que eu quero que fique claro para você. Quando eu não tô com muita fome, eu consigo assoprar, comer mais devagar e tal, e não me queimar. Agora, se eu tiver com muita fome, eu vou me queimar e não, na hora eu não vou sentir. E o que que eu quero que tu tenha em mente? Para todos nós, não só para quem é autista, não existe uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. Então, tu tem que descobrir como é que tu vai funcionar melhor, ou teu filho, né? No caso de ser o autista em questão ser um filho ou uma filha, mas é justamente você ir se conhecendo ou conhecer, né, o seu filho para saber o que que vai funcionar para ele. De novo, já te falei, né, que eu sempre vou me usar como exemplo. Eu descobri que o que que funciona legal para que eu coma mais devagar, tenha mais percepção do que eu tô comendo e que eu mastigue melhor enquanto eu tô comendo e não vá comendo tudo à la doida. Eu comer vendo televisão. E se tu já foi na nutricionista, toda nutricionista fala pra gente não comer vendo televisão. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando tá comendo vendo televisão, não presta atenção no que come e vai comendo rápido, e quando a gente come muito rápido, demora para a gente ter o senso de saciedade. Então acaba que muitas vezes a gente come mais. Só que comigo isso não funciona. Quando eu estou vendo televisão, eu como mais devagar, porque eu boto, né? Geralmente eu como de colher, porque eu estou vendo televisão, então para, né, ficar mais fácil não cair, eu como de colher. Então dou uma colherada e fico ali mastigando e vendo a televisão. E aí eu mastigo muito mais do que se eu não estiver vendo a televisão. Se eu sentar para comer sem ver televisão, o que que eu estou fazendo? Comendo. Então eu vou, puf, 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 acabei, pronto. Vamos para a próxima coisa que eu tenho para fazer. E se eu estou vendo televisão, não. Eu estou comendo enquanto estou vendo televisão. Então meu foco está na televisão. Então eu fico muito mais tempo comendo aquilo. Esfria, então eu não vou me queimar. Eu vou mastigar melhor e eu vou dar mais tempo para ter o senso de saciedade. Porque quando a gente está comendo, conforme a gente começa a mastigar, né, a saliva vai misturando ali com a comida e tal, e a gente engole, depois de algum tempo que a gente está fazendo essa na atividade de mastigar, juntar com a saliva, formar um bolo alimentar e engolir, o nosso cérebro, lá pelas tantas, secreta um hormônio chamado grelina. E a grelina vai dar a sensação de saciedade, vai chegar e vai dizer, ó, pode parar que acabou, a gente não precisa mais comer. Só que se você come muito rápido, não dá, não é que não dá tempo, né? É que até a grelina ser secretada, você já comeu 1 quilo de comida, metaforicamente falando. E quando você está comendo devagar, você vai secretar a grelina e talvez você ainda não tenha acabado de comer. Então, potencialmente, você vai comer menos. E eu te digo por experiência própria. Todas as vezes que eu como vendo televisão, é bem comum de acontecer de eu não comer tudo que eu me servi. Eu acabo deixando um pouco. E quando eu como sem ver televisão, eu como tudo que eu boto no prato. Então, para mim, funciona muito bem eu comer vendo televisão. Eu como mais devagar, eu acabo comendo menos e eu não me queimo. Então, eu te contei esse exemplo do que funciona para mim, para que você comece a perceber o que que vai funcionar para você ou para o seu filho autista, entendeu? Para que daí você tenha
realmente mais controle sobre a situação. E agora eu te falei sobre uma coisa, né, que é a comida quente, né, que potencialmente pode queimar. Mas vamos falar um pouquinho do cheiro. Tem gente, hoje eu não tenho mais isso, mas quando eu era criança eu tinha. Tem pessoas que têm uma sensibilidade tão grande a cheiro que chega a ficar enjoado de fazer náusea e até vomitar por causa de cheiro. E que para as outras pessoas não é nada demais, entendeu? Então, como eu disse, quando eu era criança eu era assim, eu chegava a vomitar. De manhã na escola, cheiro de banho tomado, de perfume, de um monte de cheiro misturado de um monte de gente. Nossa, de manhã era horrível ir para a escola. Hoje já não tenho mais esse problema, já trabalhei em hospital, né? Já entrei no quarto, a pessoa tinha acabado de se urinar na cama e coisa assim, e tranquilo, hoje não tenho mais esse problema. Mas eu tô te falando isso porque talvez você tenha esse problema ou seu filho tenha esse problema, e eu quero que você entenda que isso não é frescura, é real. A pessoa pode realmente passar mal com um cheiro que talvez você não perceba, ou que para você não é nada demais, né? Por exemplo, perfume. Perfume não é ruim, mas era uma coisa que me enjoava. Hoje eu adoro perfume, eu não vivo sem perfume. Então tenha essa noção, certo? Outro exemplo que eu quero falar para você da sensibilidade, luz. Também dependendo do dia, e isso é uma coisa importante da gente falar. Tô te falando da sensibilidade, tô te dando alguns exemplos. Pode acontecer, né? Eu falei da luz, eu lembrei disso. Pode acontecer num dia que aquele estímulo, por exemplo, a luz, tá me causando extremo desconforto, e aí eu começo, né, a ficar com o olho mais fechado para tentar evitar aquela luz, e daqui a pouco eu faço uma dor de cabeça. E no outro dia, o sol tá rachando na minha cara e tá de boa. Eu não fico com dor de cabeça. Então, é muito sensível e é uma nuance, sabe? Então, é uma coisa que hoje pode me irritar e pode me tirar do sério, pode me deixar com dor de cabeça, eu posso ficar enjoada, nauseada, e amanhã tá de boaça. Então, você tem que ir se percebendo, você tem que ir aprendendo para saber como é que você tá e o que está te causando mal-estar, certo? E eu sei que eu estou falando que você tem que se conhecer, mas não é uma coisa fácil, né? Por quê? Porque nós autistas temos essa dificuldade de nos percebermos. A gente é muito bom para perceber o outro, né? Por isso que eu te falei lá no primeiro vídeo de introdução do canal, de que volta e meia eu ia me dar como exemplo. Por quê? Porque a gente se olhar é difícil. Então é mais fácil de você perceber os exemplos que eu dei hoje, falando de mim, e falar, naquele ponto ali eu também sou assim. E aí você consegue perceber e começar a prestar mais atenção para imprimir uma mudança. Por quê? Porque nos perceber é difícil, né? E semana que vem a gente vai ter um vídeo falando justamente disso, da a palavra é difícil, interocepção, consegui. É uma dificuldade da gente saber o que que a gente está sentindo. Estou enjoada, estou com dor de cabeça, eu estou ansiosa, eu estou com fome. Tudo meio confuso para nós autistas. Semana que vem a gente vai falar desse tema específico, mas hoje o tema é sensibilidade e saiba que é normal isso acontecer para autistas, né? É usual, não vou dizer normal, é bem usual. O que muitas vezes pode te irritar hoje, amanhã pode não te irritar, e depois da manhã irrita de novo. Então vai depender do quê? De como é que você tá, se você dormiu bem, se você se alimentou bem, se você está ansioso ou não. Tudo isso vai fazer diferença em como que você vai se sentir, como aquele estímulo pode te fazer mal, né? Te deixar mal, ou fica de boa, certo? Um outro exemplo muito comum também que eu não quero deixar de citar é a etiqueta de roupa. Meu, etiqueta de roupa me tira do sério. Olha, aí o negócio não é bonito, não, sabe? Então, assim, eu já tenho o normal, assim, né? A minha regra básica, eu corto as etiquetas fora. Aqui nos Estados Unidos tem bastante roupa que chama tagless, que é sem tag, né? Sem etiqueta. No Brasil também tem, mas eu achei mais difícil de encontrar, aqui é mais fácil. E assim, de novo, para quem não tem essa sensibilidade, pode achar que é frescura, mas não é.
É algo que, assim, como a gente tem uma sensibilidade exacerbada, parece que todos os poros da nossa pele tá sentindo aquela etiqueta cutucando aqui no pescoço. E aí a gente sente no corpo inteiro. Então, eu estou falando, né, a gente autista, mas principalmente eu quero endereçar minha fala de hoje para pais e mães de autistas, para professores, para quem tem contato com autista e não é autista. Por quê? Porque você não sabe o que que aquele sujeito está passando, você não tem ideia do como que isso nos tira do sério. Então, por isso que eu quero falar disso para que você comece a entender melhor o que que acontece, né? E principalmente quando por exemplo, né, como eu disse, a luz dá dor de cabeça hoje. Amanhã a luz não dá dor de cabeça, a pessoa fica, ele estava fazendo hora com a minha cara, né? O professor vai achar, se era desculpa para ele não ficar na sala de aula e para ele sair. Não, não era desculpa. É que ontem ele estava mais sensível, talvez não dormiu bem, estava mais ansioso e aí ele ficou mal. Hoje ele dormiu bem, e ele se alimentou bem antes de vir para a escola, está num dia bacana, então ficou de boa. Então tenha isso muito em mente, sabe? De que às vezes um dia isso pode ser totalmente disruptivo e no outro dia tá de boa, certo? Isso pode acontecer e não é que a pessoa tá querendo tirar a hora com a tua cara. Beleza? Então era isso por hoje. Semana que vem vamos falar, presta atenção, interocepção. Agora foi melhor. Então semana que vem vamos falar disso, beleza? Te aguardo aqui semana que vem.